Eu quero contar uma coisa para você. O meu maior medo quando nós lançávamos as primeiras aulas do Novo Testamento era que os alunos achassem as classes, as aulas profundas demais e tivessem dificuldade para compreender os assuntos teológicos tão complexos. Mas, para a honra e glória de Deus, qual foi a minha surpresa quando entrei na plataforma e me deparei com os seguintes comentários. Aliás, deixe-me ler alguns para você que eu tenho aqui no meu celular. Preste atenção nesse aqui. É um comentário de Arlete. Sinto-me privilegiada pela oportunidade de aprender através desse curso sobre Deus que nunca imaginei. Obrigada, professor Rodrigo, pela oportunidade. Olha mais esse aqui. A Jeane comentou. Sempre aprendo com o curso A Bíblia Comentada. Parabéns em especial ao Dr. Rodrigo e a toda a sua equipe, que são nota 10. Glória a Deus por isso. São muitos os comentários, mas eu acho que já deu para você perceber que os alunos não só entenderam o conteúdo, como estão aproveitando a plataforma ao máximo. E você? Você também pode participar dessa experiência. Então clique no link abaixo e acesse o nosso site. Faça isso agora mesmo. Eu tenho uma imensidão de informação bíblica para compartilhar com você. Por que numa causa como a pandemia aconteceu essa divisão maior entre as pessoas, sendo que estava todo mundo meio no mesmo barco, né? Todo mundo podia morrer, todo mundo com familiares morrendo, aquele medo, a gente sem sair de casa. Eu acho, pessoalmente, eu não pensei tão a fundo para falar o que eu vou falar agora, mas eu acho que esse é um bom exemplo do que nós estávamos falando sobre escolher um modelo de sociedade. Nós queremos um modelo de sociedade em que a ciência tem voz? Sim. Nós queremos. Sim. Nós queremos um modelo de sociedade em que as pessoas preferem acreditar na notícia do seu grupo de WhatsApp do que na Organização Mundial de Saúde, do que no parecer do secretário de saúde do município. Não, eu quero ouvir a Comissão de Saúde do Brasil, eu quero ouvir a Fiocruz, eu quero ouvir cientista. O problema é Covid. Eu não vou ler a Bíblia para entender a Covid, eu vou ouvir cientista. Então eu quero uma sociedade que a ciência tenha valor. Só que a mentalidade religiosa fundamentalista, a ciência é do diabo. A ciência é ateísta. A ciência é humanista. A ciência não leva a palavra de Deus a sério. Quando eu começo esse discurso, eu saboto vacina. E, por isso que eu estou dizendo... E o Brasil, né? Que sempre foi um país exemplar de vacinação. Aí você pega nunca agora todas as campanhas de vacinação... Nunca foi problema. Nunca foi problema, só que depois da pandemia passou a ser. E por que passou a ser, né? Tá óbvio por que passou a ser. Então, como que numa pandemia, Vilela, nós trocamos 3 vezes... Em 2 anos a gente troca 3 ministros da saúde. E tira os técnicos, os ministros técnicos, e coloca um general de exército para ser ministro de saúde. Como? Então, eu acho que é esse modelo de sociedade, e alguém já disse que o político pensa na próxima eleição, o estadista pensa na próxima geração. Eu acho que nós temos, no Brasil, uma discussão política... Mas é isso. Onde faltam estadistas. E é sempre pensando na próxima eleição. Na próxima eleição. E eu não tiro o Lula dessa aí também, não. Ele está pensando na próxima eleição, sim. Né? Infelizmente. Nós não temos estadistas que pensam na próxima geração. E mais, existe uma cultura política no nosso Brasil em que um cargo político é um balcão de negócios. Claro. Eu tomo lá da cá, né? E se der a gente cuida do Brasil, mas enquanto... Vamos acertar o nosso primeiro. Vamos acertar o nosso. Então é muito ruim isso que a gente vive. Então, educação é uma coisa importante, educação cívica, educação democrática. Eu digo até que a gente... financeira também, né? Eu acho que a gente tem um Brasil a redemocratizar. A democracia está em risco no nosso país, eu acho. Gente, é muito novo também, né?
uma democracia nova. Pensa bem, a gente tá, né? tá engatinhando, né? E, ela corre muito risco, sim. e como é que você tem na rua manifestação pedindo volta de democracia, pedindo AI-5, não, volta de democracia não. Volta da ditadura, né? Que susto agora! Achei que a gente... Não, pelo amor de Deus. Gente pedindo volta da ditadura, mas isso é ignorância. AI-5. É ignorância. É gente que não conhece... aquela velha história, gente que não conhece o passado... tá sujeito a repeti-lo, né? E é isso daí, a gente fez um programa só sobre a ditadura aqui militar e tem que assistir, porque a galera acha que foi leve. Por exemplo, para mim foi leve, para meus pais foi leve. Só que meu pai me conta que ele era professor e você não sabia se a pessoa que estava do teu lado podia te delatar, você ficava com medo de falar. E você não sabia se ela estaria de novo na classe no dia seguinte, porque ela poderia ser presa então, e desaparecer. Foi tranquilo para ele? Foi, mas ele poderia ter se dado mal, entendeu? Quantas pessoas sumiram, quantas pessoas foram torturadas. E tem uma tentativa de reescrever a história absurda. Sim, um apagamento da história e uma manipulação dos fatos. Por exemplo, a gente vive um tempo em que a opinião é mais importante do que o fato. Não interessa se é verdade. Eu não concordo. Tem a lei da gravidade. Eu não concordo com a lei da gravidade. Não interessa, você está sujeito a ela, cara. Exatamente. É nisso, né? Ô, Lene, manda uma pergunta que a pessoa ia ao banheiro que eu bebi muita água. Você já tá preparado com a pergunta? Já. O Henrique, ele perguntou aqui o seguinte, como lidar com questões de dúvidas e incerteza na fé cristã? Muito bom, Henrique. Obrigado pela sua pergunta. O oposto da fé, Henrique, não é dúvida, é medo. E as dúvidas, elas estão relacionadas com as crenças, né? E não necessariamente com a fé. Eu, por exemplo, tenho dúvida de crença. Eu tenho conflitos com as crenças. Eu tenho conflitos com as coisas que me ensinaram, com a catequese que fizeram comigo desde a minha infância, dentro da igreja, no aspecto religioso. O que eu acredito? Eu gosto sempre de citar esse teólogo francês chamado Jacques Ellul. Ele diz que a minha fé não é aquilo em que acredito. Aquilo que eu acredito são as minhas crenças. A minha fé é a minha relação pessoal com Deus, é de outra ordem. A fé, no sentido bíblico, não tem a ver com crenças e com elaborações teóricas, doutrinárias, dogmáticas. A fé, no sentido bíblico, tem a ver com confiança. Tem a ver com a relação que a gente tem com Deus como filho de Deus. Então eu sou filho de Deus, Deus é meu pai. Agora, eu tenho dúvidas a respeito de muita coisa e cada vez que eu estudo eu tenho mais dúvida. Eu admiro muito pessoas que têm tanta certeza. Tem um medo, morro de medo. Gente que tem certeza é superficial, é porque não pensou muito. Se começar a pensar, começa a entrar em dúvida. Então eu tenho dificuldade com esse pessoal das certezas. Então, encare de frente suas dúvidas aí, vai com tudo, vai para cima delas, vai conhecer, vai estudar, vai pesquisar, dê boas-vindas às suas dúvidas. Dúvida é uma coisa boa, dúvida faz a gente crescer, dúvida faz a gente sair da zona de conforto, dúvida faz a gente aprender, enfim, dúvida faz a gente ressignificar, é muito bom ter dúvida. Agora, fé como confiança em Deus, no amor de Deus, no caráter de Deus é de outra ordem, é outra coisa. A dúvida tem a ver com as crenças e dúvida com crença eu tenho bastante também.